Olá, amados de Deus, ouvintes da mensagem da manhã, bom dia. Que bom, vamos se alimentar de Cristo, o pão nosso de cada dia. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 15, Jesus diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, a partir do verso 25, o endurecimento no coração dos judeus, Israel, por um tempo. E aí nós vemos aqui: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, segundo os mais entendidos, diz que tem em torno de 8 a 11 mistérios na Bíblia. Alguns, como o mistério do Evangelho, do sacrifício de Cristo, incluindo o pecador, já foi revelado para muitos, não para todos, E ele diz aqui: para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Gentios somos nós, que não temos sangue israelitas. E Deus quis que o evangelho chegasse até nós. Levantou o apóstolo Paulo como apóstolos, doutor, mestre entre os gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então é importante nós entender que esse dia vai chegar, de uma salvação, como se diz, em massa, para Israel, que se mantém com o coração endurecido, claro, pelo um propósito de Deus, para que a salvação de Deus chegasse aos gentios, que somos nós. E aí, eu creio que então se cumprirá o verso 16, aonde Jesus diz: então haverá um rebanho e um pastor. Agora, não podemos ignorar, à luz das Escrituras, que pelo projeto de Deus, Ele realizou uma obra realizada para a salvação. É questão de tempo, porque no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, nós vemos, a partir do verso 11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados à incircuncisão, porque gentios não se circuncidam, diferente do judeu, que são circuncidados. Ele diz: por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Nós temos a circuncisão de Deus feita pela cruz. E aí ele diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É a pior tragédia na vida de um homem que não conhece o Evangelho,
as alianças de Deus feito em Cristo Jesus. Ele vive nesse mundo separado de Deus, alheio às promessas de Deus. E ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Essa separação entre judeus e gentios, politicamente e religiosamente, ainda continua, mas dentro do projeto de Deus já foi derribado. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Tanto o velho homem judeu como o velho homem gentios foram atraídos, crucificados e mortos no corpo de Jesus, e recriado um novo homem em Cristo Jesus. E aí ele diz: e reconciliasse ambos em um só corpo, o corpo de Jesus, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus, porque a salvação vem dos judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! E aí o Senhor, quero concluir compartilhando Efésios 4, verso 10 em diante, diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele mesmo subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, e separou uns para isto, outro para aquilo e outro para aquilo. Só o ministério apostólico que se encerrou, mas o mais continua. Pastores e mestres dentro da igreja, evangelista e profeta para fora da igreja, no ministério de evangelismo e de ganhar alma para o reino de Deus. Amados, que esta palavra abençoe os nossos corações. Tenham todos um bom dia, guardado no Senhor, graça e paz.